Mente blindada. Como a fé e a palavra de Deus podem blindar sua mente trazendo tranquilidade na era da informação. Introdução. Você já sentiu sua mente cansada, confusa, sobrecarregada pelas notícias, opiniões contraditórias e pela enxurrada de informações que chegam sem parar? Já percebeu que, muitas vezes, sua fé é abalada não por um grande problema, mas por 1000 pequenas vozes que tentam roubar sua paz, sua certeza, sua confiança em Deus? E se eu te dissesse que existe um segredo profundo, uma sabedoria esquecida que pode blindar sua mente na era da informação, protegendo sua fé e seu coração contra a confusão, o medo e a dúvida? Este segredo não é uma técnica moderna, mas um caminho espiritual revelado pela palavra de Deus que pode transformar radicalmente a maneira como você vive, pensa e crê. E se você descobrisse que não precisa mais ser arrastado pelos ventos das notícias sensacionalistas, pelas mensagens contraditórias ou pelas ideologias que surgem a cada dia? E se você pudesse encontrar uma paz sólida, uma clareza interior e um senso de direção que não dependem do que os outros dizem, mas da verdade eterna de Deus? Imagine sentir que sua mente está protegida, que seus pensamentos não mais te dominam, mas estão alinhados com a vontade de Deus, trazendo fé e tranquilidade em vez de medo e ansiedade. Hoje você vai descobrir que não está condenado a viver numa montanha-russa emocional causada pela sobrecarga de informações. Existe um caminho de luz, uma armadura espiritual que pode te proteger e fortalecer mesmo no meio do caos digital. Ao longo deste vídeo, vamos explorar como a fé, a palavra de Deus e práticas espirituais simples podem blindar sua mente contra a confusão contemporânea. Vamos refletir sobre por que a mente humana fica tão vulnerável ao excesso de informação e como isso impacta nossa fé, nossa esperança e nossa relação com Deus. Mas mais do que entender o problema, você aprenderá respostas práticas e profundas, capazes de restaurar sua serenidade e te ajudar a viver com discernimento, foco e paz. Antes de iniciarmos, quero que você participe de um gesto poderoso. Escreva nos comentários a frase "Mente blindada em Cristo". Esse pequeno compromisso é um sinal de que você está pronto para proteger sua fé e sua mente, e que você busca não apenas informação, mas direção divina. Se este vídeo tocar seu coração, clique em curtir. Cada curtida ajuda a espalhar essa mensagem para outras pessoas que também precisam blindar sua mente e fortalecer sua fé. Ao se inscrever no canal, você se une a uma comunidade de fé que busca viver baseada na verdade de Deus, não nas opiniões passageiras do mundo. Prepare seu coração para uma jornada transformadora. Fique atento, porque o penúltimo ensinamento deste vídeo pode ser a chave para destravar uma bênção poderosa e duradoura em sua vida. O que você vai aprender aqui não é apenas conhecimento, é uma metodologia espiritual para viver com paz, discernimento e fé firme, mesmo quando a mente é bombardeada por informações sem fim. Agora, deixe tudo de lado por alguns instantes e esteja presente comigo neste momento. Vamos começar este estudo e permita que o Espírito Santo renove sua mente, fortaleça sua fé e te conduza à paz que só Deus pode dar. Discernimento divino para a mente. Vivemos em um tempo em que cada segundo traz novas mensagens, notícias e opiniões de todos os tipos. A mente humana, mesmo preparada, pode facilmente se perder nesse turbilhão de informações. Mas a Bíblia nos lembra que Deus nos deu o dom do discernimento, a capacidade de distinguir entre o que edifica e o que confunde, entre a verdade que liberta e o engano que aprisiona. Quando aplicamos esse discernimento à nossa vida diária, conseguimos filtrar o excesso de informação e proteger nossa fé de pensamentos que poderiam abalar nossa confiança em Deus. O discernimento não é apenas uma habilidade intelectual, é um ato espiritual. É reconhecer que nem tudo o que ouvimos ou lemos deve ocupar espaço em nossos corações. Assim como os antigos reis e profetas buscavam a sabedoria de Deus antes de tomar decisões, somos chamados a buscar a direção divina antes de absorver ideias ou opiniões que podem nos desviar do caminho da fé. Ao nos conectarmos à palavra, à oração e ao Espírito Santo, adquirimos uma clareza que nos permite filtrar tudo o que chega até nós e decidir o que merece nossa atenção e confiança. Quando começamos a praticar o discernimento, percebemos que não precisamos reagir imediatamente a cada notícia, cada comentário ou cada conteúdo que surge online. Aprendemos a pausar, refletir e avaliar à luz da fé. Isso não apenas protege a mente, mas fortalece o coração, evitando que a ansiedade, o medo e a confusão se instalem. Cada escolha consciente de filtrar pensamentos e informações é,
na verdade, um ato de fé, uma forma de blindar a mente e manter a serenidade, mesmo em meio ao caos da comunicação moderna. O discernimento também nos ensina a cuidar daquilo que permitimos influenciar nosso comportamento, nossas decisões e nossas emoções. Quando a mente é protegida por Deus, conseguimos distinguir entre o que é urgente e o que é relevante para nossa vida espiritual. Esse filtro nos liberta de distrações que nos fazem perder tempo, energia e paz interior, permitindo que nossa atenção seja dirigida ao que realmente importa: a presença de Deus, o fortalecimento da fé e o desenvolvimento de uma vida equilibrada. Finalmente, o discernimento divino nos mostra que proteger a mente é um compromisso diário. Cada decisão de evitar conteúdos nocivos, de priorizar a leitura da palavra ou de buscar momentos de silêncio e oração fortalece nossa capacidade de viver centrados em Cristo. É nessa prática constante que construímos uma mente blindada, capaz de resistir à sobrecarga de informações, de manter a fé firme e de agir com clareza, coragem e sabedoria em todas as áreas de nossa vida. Disciplina da mente, oração e palavra de Deus como armadura. Blindar a mente não é algo que acontece por acaso, é uma prática diária que exige disciplina e atenção. Em meio à enxurrada de informações, a mente tende a se dispersar, absorvendo ideias que muitas vezes nos afastam da paz e da clareza espiritual. A disciplina mental nos ensina a assumir o controle sobre nossos pensamentos, a escolher onde colocar nossa atenção e a decidir conscientemente o que alimentar em nosso coração. A Bíblia nos instrui a pensar sobre tudo o que é verdadeiro, nobre, justo e puro, mostrando que a mente precisa ser constantemente guiada pelo Espírito Santo para permanecer firme e protegida. A oração se torna uma ferramenta indispensável nesse processo. Ao nos recolhermos em silêncio e abrirmos nosso coração a Deus, encontramos um espaço seguro onde nossos pensamentos podem ser purificados, reorganizados e fortalecidos. Cada momento de oração fortalece nossa mente, permitindo que discernamos entre informação útil e distração, entre verdade e falsidade, entre o que edifica e o que destrói. É como criar uma muralha invisível que filtra o excesso de estímulos e mantém o foco no que realmente importa: a fé, a paz interior e o alinhamento com a vontade de Deus. Além da oração, a meditação na palavra é outro pilar essencial. Quando estudamos os ensinamentos de Cristo, refletimos sobre as parábolas, orações e exemplos bíblicos, nossa mente se torna um solo fértil onde germina a sabedoria divina. A Bíblia atua como uma armadura intelectual e espiritual, fornecendo princípios para avaliar informações, discernir o certo do errado e permanecer firme mesmo quando somos bombardeados por opiniões conflitantes ou notícias alarmantes. A palavra nos lembra que o coração que guarda a verdade de Deus não se deixa confundir facilmente, permanecendo sereno mesmo diante do caos externo. A disciplina da mente também envolve estabelecer limites claros sobre o que absorvemos diariamente. Isso significa definir momentos para consumo de notícias, redes sociais e conteúdos digitais, sempre filtrando a luz da fé e do discernimento espiritual. Cada escolha consciente de proteger a mente é uma forma de demonstrar confiança em Deus e responsabilidade por nossa saúde emocional e espiritual. Com prática constante, nossos pensamentos se alinham mais rapidamente com a verdade de Cristo, e a mente blindada torna-se natural, criando um estado de vigilância e paz mesmo diante de um mundo repleto de distrações. Por fim, a disciplina mental nos mostra que a proteção da mente não é um ato isolado, mas um estilo de vida. Orar, meditar na palavra e filtrar informações deve ser uma prática contínua, que nos fortalece diariamente e nos prepara para enfrentar desafios, pressões e confusões modernas sem perder a fé. Quando a mente está blindada, conseguimos agir com clareza, discernimento e coragem, permitindo que a presença de Deus nos guie em cada decisão e nos conduza à paz que só Ele pode oferecer, mesmo na era da informação. A fé em Cristo como escudo da mente. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações contraditórias, opiniões polarizadas e conteúdos que despertam medo ou ansiedade, a fé em Cristo se torna o escudo que protege nossa mente. A Bíblia nos ensina que a fé não é apenas uma crença emocional, mas uma força ativa que sustenta nosso coração e direciona nossos pensamentos. Quando confiamos plenamente em Cristo, adquirimos uma perspectiva que transcende o caos externo, permitindo que filtramos cada notícia, mensagem ou ideia através da verdade de Deus. A fé nos dá clareza para enxergar o que realmente importa, separando o que edifica daquilo que nos afasta da paz e da serenidade. Ter fé significa entregar nossos medos e dúvidas à providência divina. Cada vez que nos apoiamos em Cristo, nossa mente se fortalece contra a ansiedade e a desinformação.
A fé atua como um escudo invisível, refletindo pensamentos que tentam nos confundir e permitindo que nossa atenção se concentre naquilo que é eterno e transformador. Assim como um soldado se protege com sua armadura antes da batalha, a mente do cristão se protege quando a fé é cultivada diariamente por meio de oração, leitura da palavra e confiança nas promessas de Deus. Além de proteção, a fé também nos proporciona discernimento para identificar o que devemos absorver e o que devemos rejeitar. Nem toda informação que chega até nós merece nosso tempo e energia. Algumas podem gerar inquietação, ansiedade ou dúvida sobre nossa vida espiritual. Quando a fé está firme, conseguimos avaliar conteúdos à luz da palavra, reconhecendo mensagens que fortalecem e inspirações divinas, enquanto ignoramos estímulos nocivos. Esse processo transforma a mente em um espaço sagrado, capaz de permanecer serena e focada, mesmo em meio à confusão da era digital. A fé em Cristo ainda nos conecta à certeza de que não estamos sozinhos nessa batalha diária pela mente. O Espírito Santo nos guia, trazendo discernimento, calma e direção nos momentos em que nos sentimos sobrecarregados. Cada ato de confiança em Deus fortalece nosso escudo mental, nos tornando menos vulneráveis a medos, comparações e influências externas que poderiam abalar nossa paz interior. Essa presença constante nos permite reagir com sabedoria e agir com equilíbrio, mantendo nossa fé intacta e nossos pensamentos alinhados com a verdade. A fé profunda também nos dá liberdade para rejeitar a pressão de acompanhar tudo o que surge nas redes, sem culpa ou medo. Entender que a mente e o coração são territórios sagrados nos permite criar limites saudáveis, sabendo que nosso valor e segurança não dependem da informação que consumimos, mas da verdade de Deus em nossas vidas. Cada vez que escolhemos confiar em Cristo e deixar que Ele conduza nossa percepção, fortalecemos nossa proteção mental e emocional. Finalmente, a fé como escudo nos ensina a cultivar paciência e esperança diante da enxurrada de dados e opiniões. Nem sempre teremos respostas imediatas para tudo, e nem todo conteúdo é confiável ou edificante. A fé nos permite respirar, refletir e permanecer centrados, sabendo que Deus está no controle de cada detalhe. Essa confiança profunda não apenas blindará nossa mente, mas transformará a maneira como vivemos, reagimos e interpretamos o mundo, fazendo da presença de Cristo a fonte constante de discernimento, serenidade e segurança interior. Estratégias práticas para blindar a mente. Blindar a mente na era da informação exige mais do que fé. Requer práticas conscientes que nos ajudem a filtrar conteúdos, organizar pensamentos e manter a serenidade diante do excesso de estímulos. A primeira estratégia é estabelecer limites claros. Defina horários específicos para consumir notícias, redes sociais e conteúdos digitais, evitando que a mente fique constantemente sobrecarregada. Essa disciplina diária cria um espaço mental seguro, permitindo que a fé e a reflexão espiritual tenham prioridade sobre a ansiedade e o medo causados pelo excesso de informações. Outra prática essencial é a escolha cuidadosa das fontes. Nem tudo que circula na internet ou nas redes é confiável ou edificante. A Bíblia nos ensina a testar tudo à luz da verdade de Deus e a reter apenas o que é bom, puro e digno de confiança. Ao aplicar esse princípio, passamos a absorver informações que fortalecem nossa fé, enriquecem nosso conhecimento e promovem crescimento espiritual, enquanto descartamos aquilo que gera confusão, dúvida ou medo. A mente blindada aprende a discernir entre o útil e o prejudicial, e isso se torna um exercício diário de sabedoria e maturidade espiritual. Além disso, criar momentos de silêncio e meditação fortalece o filtro mental. Reservar tempo para oração, leitura da palavra e reflexão pessoal ajuda a reorganizar pensamentos, aliviar a ansiedade e manter o foco no que realmente importa. Esses períodos não apenas protegem a mente, mas a fortalecem, permitindo que cada decisão, cada reação e cada interpretação da realidade seja guiada por discernimento e clareza interior, em vez de pelo impulso ou pelas emoções momentâneas. Outra estratégia prática é praticar a atenção plena em relação aos pensamentos que permitimos ocupar nossa mente. Sempre que uma preocupação, medo ou informação nociva surge, podemos redirecionar a atenção para promessas de Deus, versículos bíblicos e reflexões que trazem paz. Isso não significa ignorar a realidade, mas escolher conscientemente o que cultivar internamente. Com o tempo, essa prática diária cria uma mente mais resiliente, focada e blindada, menos suscetível a ser arrastada por ruídos externos. Por fim, compartilhar aprendizados e práticas com outros cristãos fortalece o processo de proteção mental. Ao dialogar com pessoas que compartilham da mesma fé, recebemos apoio,
encorajamento e perspectivas edificantes que reforçam nossa paz interior. A interação comunitária também permite reconhecer armadilhas digitais comuns e encontrar soluções práticas baseadas na palavra de Deus, tornando a blindagem da mente um esforço coletivo e contínuo, ancorado na fé, no discernimento e na sabedoria do Espírito Santo. Paz interior, o fruto de uma mente blindada. Quando conseguimos blindar nossa mente, a paz interior deixa de ser algo distante ou instável e se torna uma experiência concreta e diária. Vivemos em um mundo que constantemente nos desafia com informações conflitantes, pressões externas e expectativas sociais. Mas a Bíblia nos ensina que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, é capaz de guardar nosso coração e nossa mente em Cristo. Essa paz não depende das circunstâncias, mas da confiança firme de que Deus está no controle de cada detalhe, guiando nossos passos e protegendo nossos pensamentos. A paz interior surge quando escolhemos, a cada momento, confiar que cada notícia, opinião ou situação não tem o poder de nos desestabilizar. É reconhecer que nossa mente é um território sagrado e que somente aquilo que passa pelo filtro da fé e do discernimento deve ocupar espaço em nosso coração. Cada ato de entrega e confiança fortalece nossa serenidade, tornando-nos menos vulneráveis à ansiedade, ao medo e à confusão que tantas vezes surgem diante da enxurrada de informações. Essa paz também se manifesta na forma como lidamos com problemas cotidianos. Quando nossa mente está blindada, conseguimos pensar com clareza, tomar decisões mais equilibradas e agir com sabedoria, mesmo sob pressão. O discernimento guiado pelo Espírito Santo nos protege de reações impulsivas e nos ajuda a escolher respostas que refletem nossa fé, promovendo a harmonia interior e fortalecendo nossa relação com Deus. Além disso, a paz interior nos permite manter a esperança viva. Cada desafio, cada notícia alarmante ou cada opinião divergente deixa de ser motivo de angústia e se transforma em oportunidade de reafirmar nossa confiança em Deus. Quando a mente está alinhada com a palavra e guiada pela fé, aprendemos a perceber que o mundo pode estar confuso, mas nossa mente permanece serena, centrada e protegida. A paz interior também fortalece nosso corpo e nossas relações. Uma mente tranquila e blindada influencia positivamente nossas emoções, comportamentos e interações com os outros, tornando-nos instrumentos de calma, encorajamento e sabedoria em nossas famílias, amizades e comunidades. Assim, a proteção da mente não é apenas uma experiência individual, mas uma fonte de impacto positivo no ambiente ao nosso redor. Por fim, cultivar essa paz é um compromisso contínuo. Cada oração, reflexão, filtragem de informação e entrega de pensamentos a Deus reforça nossa capacidade de viver centrados e tranquilos, independentemente do caos externo. A paz interior se torna então um fruto tangível da fé prática, da disciplina mental e da confiança em Cristo, mostrando que a verdadeira segurança não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus em nossas vidas. Resiliência mental e espiritual na era da informação. A sobrecarga de informações pode ser desgastante, causando confusão, ansiedade e dúvidas sobre nossa fé. Mas a resiliência mental e espiritual nos permite permanecer firmes, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. A Bíblia nos ensina que aqueles que permanecem em Cristo podem suportar provações e pressões sem perder a paz. A resiliência não significa ignorar a realidade ou se tornar insensível às dificuldades. Significa, sim, enfrentar cada desafio com a certeza de que Deus está presente, fortalecendo nossa mente e nosso coração. A resiliência se constrói a partir da prática diária da fé e do discernimento. Cada vez que escolhemos filtrar informações nocivas, meditar na palavra e orar antes de reagir a notícias ou opiniões conflitantes, estamos treinando nossa mente para resistir à confusão e à ansiedade. Assim, criamos uma capacidade de permanecer centrados em Cristo, mesmo quando somos bombardeados por mensagens que poderiam abalar nossa confiança ou nos afastar da serenidade interior. Essa prática nos permite lidar melhor com o imediatismo da era digital. Hoje, somos tentados a reagir rapidamente a cada notícia, comentário ou conteúdo que surge, muitas vezes sem reflexão ou oração. A resiliência mental nos ensina a pausar, avaliar e decidir como agir de forma sábia, preservando nossa paz e nossa fé. Cada momento em que exercitamos essa disciplina fortalece nossa mente, tornando-nos menos suscetíveis ao medo, à confusão e à ansiedade que a sobrecarga informativa pode gerar. Além disso, a resiliência espiritual nos ajuda a compreender que a vida não é controlada por informações externas, mas pela presença constante de Deus.
Cada desafio ou notícia preocupante se torna uma oportunidade de reafirmar nossa fé, confiar nas promessas divinas e reforçar a proteção de nossa mente. Essa postura transforma dificuldades em aprendizado, fortalece nosso caráter e aprofunda a confiança de que, mesmo em meio ao caos, Cristo guia cada passo da nossa jornada. A resiliência também se manifesta na forma como nos relacionamos com os outros. Quando a mente está blindada e fortalecida pela fé, conseguimos ouvir diferentes opiniões sem nos abalar, dialogar com equilíbrio e oferecer encorajamento a quem está confuso ou sobrecarregado. Cada ato de paciência, compreensão e firmeza espiritual reforça nossa capacidade de permanecer inabaláveis, tornando-nos exemplos vivos de como a fé protege, fortalece e sustenta em tempos de turbulência mental e informativa. Por fim, a resiliência mental e espiritual nos ensina que a proteção da mente é um compromisso contínuo. A disciplina diária de filtrar informações, orar, refletir e confiar em Cristo cria uma fortaleza interior que nenhum excesso de dados ou pressão externa consegue abalar. Essa resiliência garante que, mesmo na era da informação, nossa mente permaneça firme, nossa fé permaneça intacta e nossa paz interior seja inabalável, mostrando que Deus é a fonte verdadeira de proteção e força em todos os momentos da vida. Silêncio e reflexão, hábitos para fortalecer a mente. Em meio à enxurrada de informações que nos cercam, o silêncio se torna uma ferramenta poderosa para proteger a mente e fortalecer a fé. A prática de momentos de quietude permite que nos afastemos temporariamente do excesso de estímulos, criando espaço para ouvir a voz de Deus, refletir sobre nossa vida e organizar nossos pensamentos. Quando reservamos tempo para silenciar a mente, conseguimos perceber melhor o que realmente importa e nos conectar com a verdade eterna que nos sustenta, independentemente do caos externo. A reflexão diária também atua como um escudo contra a desordem mental. Ao meditar sobre a palavra, analisar nossas reações e avaliar como cada informação recebida nos afeta, desenvolvemos clareza e discernimento. Esse hábito nos permite identificar pensamentos nocivos antes que se enraizem, reforçando nossa capacidade de filtrar conteúdos que poderiam gerar medo, ansiedade ou confusão. O silêncio e a reflexão nos ajudam a criar uma mente disciplinada, capaz de reagir com equilíbrio e sabedoria, em vez de impulsivamente às pressões externas. Praticar esses hábitos fortalece não apenas a mente, mas também o coração. Momentos de quietude e reflexão nos aproximam de Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos inspire em nossas decisões diárias. Esse contato íntimo com a presença divina transforma cada pensamento em uma oportunidade de crescimento espiritual, tornando a fé não apenas um conhecimento teórico, mas uma força viva que protege e sustenta nossa mente diante de qualquer desafio informativo. Além disso, o silêncio e a reflexão ensinam paciência e controle emocional. Em um mundo que valoriza a rapidez e a reação instantânea, aprender a pausar, refletir e consultar a Deus antes de reagir é um ato de fé e disciplina. Cada momento dedicado à introspecção fortalece nossa resiliência, promove serenidade e nos ajuda a manter o foco no que é eterno, evitando que distrações digitais roubem nossa paz e desviem nossa atenção de Deus. Esses hábitos também são essenciais para equilibrar corpo, mente e espírito. Quando a mente é treinada a buscar períodos de silêncio e contemplação, a ansiedade diminui, o raciocínio se torna mais claro e a conexão com Deus se aprofunda. Dessa forma, aprendemos que a proteção da mente não é apenas defensiva, mas também preventiva. Ao cultivar espaços de quietude e reflexão, prevenimos que a sobrecarga de informações nos domine, criando um ambiente interno de paz, discernimento e fé sólida. Por fim, incorporar o silêncio e a reflexão na rotina diária é uma forma de blindar a mente de maneira contínua. Cada momento dedicado a se desligar do excesso externo e se conectar com Deus fortalece nossa capacidade de viver centrados, serenos e atentos àquilo que realmente importa. Esses hábitos tornam a mente resistente ao caos informativo, mantendo a fé firme e proporcionando clareza, equilíbrio e proteção espiritual em todos os momentos da vida. Gratidão e foco no positivo, fortalecendo a mente e a fé. Em meio à enxurrada de informações que recebemos diariamente, é fácil que a mente se concentre em preocupações, críticas e notícias negativas. No entanto, a prática da gratidão transforma completamente essa dinâmica, criando um escudo espiritual que protege nossa mente e fortalece nossa fé. Ao reconhecer e valorizar as bênçãos diárias, por menores que pareçam, nosso foco se desloca da ansiedade e da confusão para a confiança em Deus, permitindo que pensamentos edificantes ocupem o lugar do medo e da dúvida.
A gratidão ativa não é apenas uma atitude emocional, mas uma prática consciente que reforça a disciplina da mente. Cada momento em que escolhemos agradecer, refletir sobre experiências positivas e valorizar aprendizados espirituais fortalece nossa capacidade de filtrar informações nocivas. Esse processo diário cria uma mente blindada, capaz de perceber e absorver apenas o que é edificante, enquanto descarta pensamentos que poderiam nos abalar. A fé se torna mais firme, pois a gratidão nos conecta com a ação constante de Deus em nossa vida, mesmo nos momentos desafiadores. Manter o foco no positivo também nos ajuda a interpretar corretamente a realidade. Nem tudo que nos rodeia é negativo, e nem toda informação precisa ser motivo de preocupação. Quando treinamos a mente para identificar oportunidades de crescimento, sinais de cuidado divino e aprendizados espirituais em cada situação, transformamos a percepção da vida. Cada desafio se torna uma oportunidade de fortalecimento, cada dificuldade uma chance de reafirmar a confiança em Cristo e cada experiência positiva um lembrete de que Deus está sempre presente, guiando nossos passos e protegendo nossa mente. Além disso, a gratidão e o foco no positivo promovem equilíbrio emocional. Uma mente centrada naquilo que é bom e verdadeiro reage com mais serenidade diante de notícias alarmantes, críticas ou opiniões conflitantes. A fé se fortalece, e a ansiedade diminui, criando um estado de proteção contínua que impede que informações externas dominem nossos pensamentos. Esse alinhamento entre gratidão, foco e fé funciona como uma armadura invisível, preservando a paz interior e permitindo que cada decisão seja tomada com clareza e discernimento. Outro benefício da gratidão é a transformação da perspectiva sobre os desafios. Quando somos gratos pelas pequenas vitórias e aprendizados, mesmo em meio a dificuldades, aprendemos a ver o lado construtivo das situações. Cada obstáculo deixa de ser um motivo de desânimo e se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e emocional, fortalecendo ainda mais a nossa mente e nossa fé. Finalmente, cultivar o foco no positivo nos ajuda a construir um ambiente interno que favorece decisões sábias e atitudes de esperança. Ao escolher ativamente olhar para bênçãos, lições e sinais da presença de Deus, criamos uma proteção contínua contra pensamentos nocivos, ansiedade e distrações externas. Esse hábito fortalece nossa resistência mental e espiritual, tornando a mente não apenas blindada, mas também receptiva à ação transformadora do Espírito Santo em todos os aspectos da vida. Renovação da mente pela palavra, transformação interior contínua. Depois de compreender a importância da gratidão e do foco no positivo como ferramentas de proteção mental, surge uma pergunta essencial: como manter essa mente fortalecida de forma constante, sem retroceder diante das pressões diárias? A resposta está na renovação contínua da mente por meio da Palavra de Deus. Não se trata apenas de ler a Bíblia ocasionalmente, mas de permitir que ela molde, transforme e reeduque nossos pensamentos todos os dias. A mente humana é naturalmente influenciável. Aquilo que consumimos repetidamente, seja conteúdo digital, conversas ou pensamentos internos, acaba formando nossa maneira de enxergar o mundo. Por isso, a Palavra de Deus se torna essencial nesse processo de renovação, pois ela substitui padrões antigos de medo, dúvida e confusão por verdades eternas que trazem clareza, direção e paz. Quando a mente é exposta constantemente à verdade divina, ela começa a rejeitar automaticamente aquilo que não está alinhado com Deus. Essa renovação não acontece de forma instantânea, mas progressiva. Cada versículo meditado, cada ensinamento aplicado e cada reflexão espiritual vivida contribuem para a construção de uma nova mentalidade. Aos poucos, pensamentos negativos perdem força, preocupações excessivas são substituídas por confiança, e a ansiedade dá lugar à serenidade. A palavra age como uma luz que ilumina áreas escuras da mente, revelando padrões que precisam ser transformados e fortalecendo aquilo que já está alinhado com a vontade de Deus. Além disso, a renovação da mente traz liberdade. Muitas vezes, somos prisioneiros de pensamentos repetitivos, crenças limitantes ou medos que nem percebemos. Mas quando permitimos que a palavra entre profundamente em nosso interior, ela quebra essas correntes invisíveis, trazendo libertação emocional e espiritual. Passamos a pensar com mais clareza, a agir com mais sabedoria e a viver com uma leveza que não depende das circunstâncias externas. Esse processo também fortalece nossa identidade em Cristo. Em meio a tantas vozes dizendo quem devemos ser, o que devemos pensar e como devemos viver, a palavra nos lembra de quem realmente somos aos olhos de Deus.
Essa consciência nos protege de comparações, inseguranças e influências externas que poderiam abalar nossa mente. Uma mente renovada sabe quem é, em quem confia e para onde está caminhando. Por fim, renovar a mente pela palavra é um compromisso diário que exige decisão. Não basta esperar sentir vontade, é preciso escolher, todos os dias, alimentar o espírito com aquilo que edifica. Cada momento dedicado à leitura, meditação e aplicação da palavra fortalece essa blindagem espiritual, tornando a mente mais resistente ao caos informativo e mais sensível à voz de Deus. Quando a renovação se torna um hábito, a mente deixa de ser um campo vulnerável e se transforma em um espaço de paz, clareza e direção. E é justamente essa transformação contínua que sustenta tudo o que foi construído até aqui, uma mente verdadeiramente blindada, guiada pela verdade e firmada em Cristo. Vigilância espiritual, protegendo os portais da mente. Ao compreender a importância da renovação da mente pela palavra, somos conduzidos a um nível ainda mais profundo de responsabilidade espiritual, a vigilância. Não basta apenas alimentar a mente com aquilo que é bom, é necessário também proteger os portais por onde as informações entram, nossos olhos, ouvidos e pensamentos. A vigilância espiritual é o estado de atenção contínua que impede que conteúdos nocivos, distrações perigosas e influências negativas encontrem espaço dentro de nós. Vivemos em uma era onde tudo compete pela nossa atenção. Imagens, vídeos, opiniões e notícias são projetados para capturar nosso olhar e permanecer em nossa mente. Sem vigilância, absorvemos essas informações de forma automática, sem perceber o impacto que elas causam em nossa fé e em nosso estado emocional. É por isso que a Bíblia nos chama à sobriedade e à atenção constante, lembrando que a mente é um campo de batalha onde decisões invisíveis moldam nossa vida visível. A vigilância espiritual começa com a consciência. É reconhecer que nem tudo que vemos ou ouvimos é neutro. Existem conteúdos que enfraquecem, que geram ansiedade, que plantam dúvida e que nos afastam da presença de Deus. Quando desenvolvemos essa percepção, passamos a agir com mais responsabilidade, escolhendo conscientemente o que permitimos entrar em nossa mente. Essa escolha diária é uma forma de proteger aquilo que Deus nos confiou, nossa paz, nossa fé e nossa clareza interior. Outro aspecto essencial da vigilância é a capacidade de interromper pensamentos nocivos assim que surgem. Muitas vezes, não é o que vemos externamente que mais nos afeta, mas o que permitimos que se repita dentro de nós. Um pensamento de medo, quando alimentado, cresce. Uma dúvida, quando não confrontada, se fortalece. Por isso, vigiar também significa observar o fluxo interno da mente e substituí-lo imediatamente por verdades da palavra, por oração e por declarações de fé. Essa prática exige disciplina, mas também gera liberdade. Quando você aprende a vigiar sua mente, deixa de ser refém de pensamentos automáticos e passa a ser guardião do seu próprio interior. Isso traz uma sensação de controle saudável, onde suas emoções deixam de ser dominadas por estímulos externos e passam a ser guiadas pela sua conexão com Deus. A vigilância transforma a mente em um espaço protegido, onde apenas aquilo que edifica encontra permanência. Além disso, a vigilância espiritual nos ensina a desacelerar. Em vez de reagir impulsivamente a cada informação, aprendemos a pausar, refletir e buscar direção divina antes de formar uma opinião ou tomar uma decisão. Esse hábito reduz drasticamente a ansiedade e evita que sejamos levados por correntes de pensamento que não refletem a verdade de Deus. A mente vigilante é uma mente estável, que não se deixa abalar facilmente. Por fim, viver em vigilância é viver com propósito. Cada escolha de evitar um conteúdo nocivo, cada decisão de não alimentar um pensamento negativo e cada atitude de buscar a presença de Deus fortalece nossa blindagem espiritual. Com o tempo, essa prática se torna natural, e a mente passa a operar em um estado constante de proteção, discernimento e paz. Assim, a vigilância espiritual não é um peso, mas um presente. É a capacidade de guardar aquilo que é de mais precioso dentro de nós, nossa fé, nossa paz e nossa conexão com Deus. E quando aprendemos a vigiar com sabedoria, damos mais um passo firme na construção de uma mente verdadeiramente blindada em Cristo. Identidade em Cristo, a base inabalável de uma mente protegida. À medida que aprendemos a vigiar os portais da mente, somos conduzidos a uma verdade ainda mais profunda e transformadora. A proteção da mente não depende apenas do que evitamos, mas principalmente de quem somos em Cristo. A identidade espiritual é a base que sustenta todos os outros pilares da mente blindada.
Quando você sabe quem é diante de Deus, as vozes externas perdem força, as opiniões alheias deixam de definir seu valor e a confusão do mundo já não encontra espaço para te desestabilizar. Vivemos em um tempo em que identidades são constantemente mudadas por tendências, redes sociais e expectativas humanas. As pessoas são levadas a acreditar que precisam se encaixar, se comparar e se provar o tempo todo. Esse processo gera insegurança, ansiedade e uma busca constante por validação. Mas a palavra de Deus nos revela algo poderoso. Nossa identidade não vem do mundo, mas de Cristo. E essa verdade, quando compreendida profundamente, se torna um escudo inabalável para a mente. Quando você entende que é amado por Deus, escolhido, cuidado e guiado por Ele, sua percepção da realidade muda completamente. Aquilo que antes causava dúvida agora encontra resposta. Aquilo que antes gerava medo perde força. A identidade em Cristo cria raízes profundas que impedem que ventos de opinião, críticas ou informações negativas arranquem sua paz. Você passa a viver com segurança interior, não porque o mundo está em ordem, mas porque sua base está firmada em Deus. Essa identidade também protege contra comparações, que são uma das maiores fontes de desgaste mental na era da informação. Ao ver a vida dos outros exposta constantemente, é fácil sentir que estamos atrasados, insuficientes ou perdendo algo. Mas quando sua identidade está firmada em Cristo, você entende que sua jornada é única, que Deus tem um plano específico para a sua vida e que não há necessidade de se medir pelos padrões externos. Isso traz liberdade, leveza e uma paz profunda que blinda a mente contra pressões invisíveis. Além disso, a identidade em Cristo fortalece a forma como interpretamos as situações. Em vez de nos vermos como vítimas das circunstâncias, passamos a nos reconhecer como filhos de Deus em processo de crescimento. Cada desafio deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma oportunidade de amadurecimento espiritual. Essa mudança de perspectiva fortalece a mente, tornando-a mais resiliente, equilibrada e alinhada com a verdade divina. Outro ponto importante é que a identidade espiritual nos ajuda a rejeitar mentiras que muitas vezes se infiltram silenciosamente na mente. Pensamentos como "você não é capaz", "você não vai conseguir", ou "Deus se esqueceu de você" perdem força quando confrontados com a verdade de quem você é em Cristo. Uma mente que conhece sua identidade não aceita qualquer pensamento como verdade, ela filtra, confronta e permanece firme naquilo que Deus diz. Por fim, viver com essa identidade é um exercício diário de lembrança e alinhamento. É acordar todos os dias consciente de que sua vida está nas mãos de Deus, que sua mente é guardada por Ele e que nenhuma influência externa tem mais autoridade do que a verdade divina. Essa consciência cria uma estabilidade interior que não depende das circunstâncias, tornando sua mente não apenas protegida, mas fortalecida e cheia de propósito. Quando a identidade em Cristo se torna o fundamento da sua mente, tudo o que foi construído até aqui se consolida. A vigilância se fortalece, a renovação se aprofunda e a paz se torna constante. E assim, você avança mais um passo na jornada de viver com uma mente verdadeiramente blindada, firme, segura e inabalável em Deus. Autoridade espiritual, governando a própria mente com fé e verdade. Depois de compreender que a identidade em Cristo é a base que sustenta uma mente protegida, chegamos a um dos pontos mais profundos dessa jornada: a autoridade espiritual. Não basta apenas proteger, renovar e vigiar a mente, é preciso governá-la. Deus não nos chamou para sermos passivos diante dos nossos pensamentos, mas para exercer autoridade sobre eles, alinhando tudo à verdade divina. Muitas pessoas vivem como espectadoras da própria mente, acreditando que não têm controle sobre o que pensam ou sentem. Pensamentos surgem, emoções os acompanham, e a vida segue sendo conduzida por impulsos internos. Mas a palavra de Deus nos revela uma realidade diferente. Fomos capacitados espiritualmente para dominar nossos pensamentos, para rejeitar aquilo que não vem de Deus e para estabelecer, dentro de nós, uma atmosfera de fé, paz e verdade. Exercer autoridade espiritual começa com a decisão de não aceitar tudo o que passa pela mente como verdade. Nem todo pensamento merece permanência. Alguns precisam ser confrontados imediatamente. Quando um pensamento de medo surge, você pode substituí-lo por confiança. Quando a dúvida aparece, você pode reafirmar a fé. Quando a ansiedade tenta se instalar, você pode declarar a paz de Deus sobre sua mente. Esse movimento consciente transforma completamente a forma como você vive. Essa autoridade não vem da força humana, mas da conexão com Deus.
É o Espírito Santo que fortalece, que orienta e que dá discernimento para identificar o que precisa ser rejeitado e o que deve ser cultivado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sensível se torna àquilo que edifica e àquilo que enfraquece. E com essa sensibilidade, você passa a governar sua mente com sabedoria e firmeza. Outro aspecto importante da autoridade espiritual é o uso da palavra falada. Aquilo que você declara tem poder sobre o ambiente interno que você constrói. Quando você verbaliza verdades baseadas na fé, está reforçando sua posição espiritual e alinhando sua mente com aquilo que Deus diz. Declarações de fé, orações e palavras de gratidão não são apenas práticas religiosas, são ferramentas que fortalecem sua autoridade sobre seus pensamentos e emoções. Além disso, governar a mente significa assumir responsabilidade diária por aquilo que você alimenta internamente. Não se trata de perfeição, mas de constância. Haverá dias mais difíceis, momentos de fraqueza ou distração, mas a autoridade espiritual se constrói na repetição das escolhas corretas. Cada vez que você decide pensar de forma alinhada com a verdade, está fortalecendo essa capacidade de governo interior. Essa prática também traz liberdade emocional. Quando você governa sua mente, deixa de ser refém de oscilações constantes e passa a viver com mais estabilidade. Suas emoções deixam de ser reativas e passam a ser direcionadas. Isso não significa ausência de sentimentos, mas equilíbrio diante deles. A mente se torna um lugar seguro, onde a fé tem voz ativa e onde a paz encontra espaço para permanecer. Por fim, a autoridade espiritual é o selo de tudo o que foi construído ao longo desta jornada. Discernimento, disciplina, fé, silêncio, gratidão, identidade, tudo converge para esse ponto. A capacidade de viver com consciência, intenção e alinhamento com Deus. Uma mente governada pela fé não se perde no excesso de informação, não se confunde com vozes externas e não se abala facilmente diante das pressões do mundo. Quando você assume essa autoridade, sua mente deixa de ser apenas protegida e passa a ser conduzida com propósito. E é nesse nível que a blindagem se completa, não apenas resistindo ao que vem de fora, mas estabelecendo, dentro de você, um ambiente firme, estável e guiado pela presença de Deus. Conclusão. Parabéns por ter chegado até aqui. Poucas pessoas permanecem até o final de um estudo como este, e isso revela muito sobre seu coração. Ele está aberto, sedento por paz, sabedoria e direção divina. Ao acompanhar cada ensinamento deste vídeo, você tomou uma decisão consciente de proteger sua mente, fortalecer sua fé e criar um espaço interno de serenidade em meio ao caos de informações que nos cerca diariamente. Isso demonstra maturidade espiritual, disciplina e compromisso com sua caminhada em Cristo. Durante esta jornada, aprendemos juntos que blindar a mente não é apenas filtrar informações, mas desenvolver discernimento, fé, gratidão e hábitos que nos conectam à palavra e ao Espírito Santo. Vimos como o silêncio, a reflexão, a oração, o foco no positivo e a disciplina mental podem transformar nossa relação com o mundo digital e proteger nosso coração de ansiedades e medos. Cada prática ensinada aqui é um passo concreto para viver com clareza, confiança e paz, mesmo em um mundo acelerado e sobrecarregado de informações. Agora, quero convidá-lo a escrever nos comentários a frase: "Minha mente está blindada em Cristo". Este pequeno gesto demonstra seu compromisso com a proteção da mente, com a fé ativa e com a transformação diária proporcionada por Deus. Ao comentar, você também ajuda a criar uma comunidade de cristãos que compartilham experiências, aprendizados e apoio espiritual, fortalecendo uns aos outros em suas jornadas de fé. Não se esqueça de curtir o vídeo. Cada curtida ajuda a espalhar esta mensagem para pessoas que precisam ouvir que é possível viver com paz, discernimento e confiança em Deus, mesmo diante da enxurrada de informações e desafios diários. Ao se inscrever no canal, você se une a uma comunidade dedicada a aprofundar a fé, fortalecer a mente e viver segundo a verdade de Cristo, tornando a palavra de Deus um guia prático e presente em todos os momentos da vida. Dedique agora alguns minutos para permanecer em silêncio, refletindo sobre tudo o que foi aprendido. Permita que o Espírito Santo renove sua mente, fortaleça sua fé e consolide a paz que Cristo oferece. A cada respiração, sinta a presença divina preenchendo sua mente e seu coração, criando um espaço de clareza, serenidade e proteção que nenhuma sobrecarga de informações poderá abalar. Lembre-se, cada pensamento filtrado, cada momento de oração e reflexão e cada ato de gratidão fortalece sua mente e protege sua fé.
Você não está sozinho nesta jornada. Deus caminha com você, guiando seus passos e blindando sua mente. Continue praticando o que aprendeu aqui. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam desta proteção espiritual e mantenha sua fé viva e ativa, permitindo que Cristo seja o refúgio e a fortaleza que sustenta sua mente em todos os momentos.